Será que quem é bolsonarista é direitista, ou quem é direitista é bolsonarista? São sinônimos esses termos? Como que eles se misturam, se confundem? Porque tudo tende a essa simplificação, né? Então, se você está desse lado do espectro político, você é bolsonarista. Desse outro lado, você é lulista. Talvez a pessoa não seja necessariamente nenhum nem outro, mas a cobrança é para que se posicione nesse sentido. Você acha que se confunde, Paulo? Não, bolsonarismo? Eu vou jogar para Anne, só tem pergunta hoje, só curveball, você percebeu, né? Mas diz aí, Anne. Então, puxando o gancho dessa pergunta e também trazendo a reflexão que o Marcília trouxe, que eu tenho pensado sobre isso muito recentemente por conta da pauta da anistia, é impressionante como as pessoas têm medo realmente de se posicionar para não ser taxadas como de direita ou bolsonarista. E esse exemplo da anistia para mim é o mais claro. Então a gente está falando de um Brasil sem falar do núcleo crucial lá de Bolsonaro e essas pessoas que estão sendo investigadas agora. Falando de quem está preso, da massa, que foi numa manifestação e nem sabia muito bem o que estava acontecendo e hoje estão em condições terríveis dentro de uma cadeia dentro do Brasil. Assim, a gente entrevistou aqui no Café com Gazeta uma exilada que está numa prisão, estava, né? Ela saiu e fugiu do Brasil para não ser presa por 14 anos, que foi a condenação dela. Uma pessoa extremamente simples, assim, que não sabia o que estava acontecendo, foi numa manifestação, parou numa cadeia em que tinham 147 mulheres para 2 vasos sanitários, recebia comida com caco de vidro e as pessoas têm medo de defender essa mulher porque vai ser taxada como bolsonarista. As pessoas acham que é justo uma pessoa como ela, que não tem conhecimento nenhum político, jurídico, para entender de fato sobre, enfim, como funciona a democracia, um golpe de Estado, está sendo condenada por golpe de Estado. Eu estou falando de pessoas moderadas, que se intitulam aí não como neutras, mas como moderadas, centro, né, o centro brasileiro. As pessoas têm medo de dizer que é um absurdo o que está acontecendo no Brasil porque não querem ser associadas a Bolsonaro. Aí entra na tua resposta, Tosi. Porque o Bolsonaro lidera essa massa, o Bolsonaro é uma figura mais radical, ele defende pautas mais radicais, ele não tem trato nas palavras, ele não segura a língua, ele fala o que está na cabeça dele, as pessoas não gostam de como ele se posiciona. E por não gostarem e não quererem serem associadas, toleram esses absurdos que acontecem no Brasil todos os dias. E aí quando a gente pega o outro lado, que também puxando o que o Marcília falou no começo, Pedro Cardoso não tem medo de se colocar como extrema-direita, quando extrema esquerda, quando a extrema-esquerda é quem senta com o Putin, com outro ditador, com alguém que está matando o opositor dentro da cadeia. Então, a extrema-esquerda é isso que representa, de fato. São ditaduras. Hoje em dia, quem é extrema-esquerda está do lado do Putin, do Maduro, enfim, do Ortega na Nicarágua. E as pessoas não têm medo de dizer que são extrema-esquerda, não têm medo de colocar um boné do MST e sair tomar uma cerveja. O MST, que vai para a Venezuela fazer reforma agrária com Maduro, no mesmo tempo que Maduro está com 2.000 prisioneiros políticos, não é nem numa prisão, num centro de tortura. Sim. Então é surreal, e eu acho que aí volta para o teu primeiro ponto, Pouso 9, daí eu passo para você, que é a guerra cultural. Eu acho que a direita perdeu a guerra cultural. As músicas falam sobre a esquerda, as universidades têm professores de esquerda, é legal ler Marx, a gente lê Marx e aprende Marx na escola e a gente não estuda autores que defendem liberdade econômica, autores mais de direita, e a gente colhe as consequências disso em momentos cruciais para o país, que é o STF rasgando a Constituição todos os dias, colocando gente na cadeia inocente. E as pessoas não têm coragem de defender esse lado porque têm medo de serem associadas ao extremismo do Bolsonaro. Assim, voltando à pergunta do Tosi, eu não sei responder. Assim, muitas vezes a gente não tem resposta para isso. Eu acho que tem um personalismo muito forte. Acho que esse personalismo, né, a gente está falando do Bolsonaro aqui, já ajudou muito até a consolidar mesmo uma direita. Hoje, eu não sei mais como está essa situação, fazendo já um merchan aqui, assinem a Gazeta do Povo para vocês lerem os meus textos, porque assim, nem só de certezas e de pontos finais vive o homem, né? E assim, os meus textos são marcados muitas vezes por dúvidas. Ouvindo você dizer, Anne, eu já me perguntei isso na Gazeta do Povo, por isso que eu estou te convidando a assinar e ler, se o Bolsonaro, por conta do caráter personalista da política brasileira hoje. Não é culpa do Bolsonaro isso, é o que está acontecendo, é um fato, e é observável. Se a presença dele mais ajuda ou mais atrapalha a questão da anistia, porque tem muita gente que tem essa hesitação. Eu não sei, não tenho resposta para essa pergunta,
Até acho que é legal, um dia a gente faz... Você percebeu que tudo aqui a gente faz um programa, né? Então um dia a gente vai fazer um programa se o Bolsonaro ajuda ou atrapalha a causa da anistia. Mas o fato é que ele interfere bastante, né? E tem muita gente aí que realmente prefere, até porque não age guiada por princípios. Isso que eu fico mais pasmo. Aí tanto a esquerda quanto a direita. Tem muito casuísmo, né? Tem muito, de acordo com a circunstância, eu defendo as liberdades desse grupo ou dessas pessoas. Tem muito isso dos dois lados, porque a gente não age por princípios, né? Eu fico imaginando, Paulo, se não existem aí muitos artistas, inclusive, que são simpáticos, que se identificam com o drama dessas pessoas presas em função do 8 de janeiro, mas, para não ficarem mal com os colegas da classe artística, preferem se isentar e não marcar posição, né? Porque se fosse o contrário, se fossem manifestantes de esquerda presos, ia ter show dia sim, dia não, artista dia sim, dia não, pegando o microfone, cantando, puxando música, anistia já, e a gente viu que ocorreu o contrário, né? Artista gritando sem anistia.